Gostaria de agradecer o convite do Marcos, aqui a gente está participando. Ficou e fica muito fácil para a gente dar essa aula aqui, e eu acho que eu não vou dar com tanta propriedade que de manhã os endocrinologistas, cardiologistas nos deram, o pessoal da nefro, da hepato, da oftalmo, falaram para a gente sobre os efeitos metabólicos da cirurgia. Então, o bom hoje da era da informática, eu tenho esse hábito, quando eu vou dar uma aula, eu estou lá no auditório escutando o pessoal falar e tirando slide. Então, eu vou tirando slide, eu tiro, coloco, arrumo, mudo um palavreado, mudo alguma coisa ali, para ver se a gente consegue somar alguma coisa ao assunto que é tão interessante e tanto apaixona a gente, que é a cirurgia metabólica. Meus conflitos de interesse. E eu gosto sempre de falar que nós começamos toda a discussão há muito tempo atrás. Tenho a oportunidade de ter começado com a cirurgia bariátrica, o professor Marquezine, meu pai, há 25 anos atrás. E eu sempre digo que nós começamos na obesidade, e digo sempre que hoje a gente olha e a gente foi pisar na formiga, mas a gente acabou tropeçando no tamanduá. Porque o que foi que aconteceu foi que nossa cirurgia, nós não imaginávamos o alcance dela e o que ela era capaz de fazer à época. Nós estávamos interessados só em relação a um só item, que era o IMC. O IMC, bem rápido, a gente sabe que o IMC ele foi instituído em 91, foi uma exigência simples e burocrática para que os cirurgiões norte-americanos pudessem fazer a cirurgia bariátrica. Tudo bem, vocês vão fazer a cirurgia bariátrica, mas qual é o paciente que vocês vão operar? E escolheram o IMC como um parâmetro simples. Isso foi em 1991. E quando nós começamos a cair a ficha do que nós estávamos fazendo e aonde nós estávamos trazendo saúde para os nossos pacientes, nós esbarramos com essa corrente e esse peso prendendo a cirurgia metabólica. Só lembrando, em 91, eu adoraria ter um Monza e queria ter um celular, um PT500. Os laptops você precisava de rodinha para carregar para cima e para baixo. E o meu sonho de consumo era uma Telefunken em 26 polegadas. Nós estamos ainda estagnados a essa decisão de 91, com tudo que nós conhecemos hoje a respeito da cirurgia e o que ela faz para os nossos pacientes. Então, eu acho que a grande celebração desse encontro, eu tive muito prazer de escutar as palestras de manhã, foi ver que o conhecimento está muito além do que esse notebook, esse Monza, ou do que a minha Telefunken 26 polegadas. Nós estamos caminhando a largos passos e entendendo que a cirurgia metabólica, que o IMC, ele não inclui várias itens importantes com relação à métrica da severidade da doença metabólica nesses pacientes. Não está ligado aos preditores do sucesso do tratamento dessa doença. Então, entre vários fatores, é um parâmetro totalmente exclusivo, que exclui o paciente da possibilidade de ser tratado. Nós achamos que não deve ser menosprezado, mas ele não pode ser a nosso norte para que nós possamos dar o tratamento a esses pacientes. Já foi falado com propriedade as principais doenças que levam a diabetes e que a síndrome metabólica pode levar, amputação dos membros inferiores, a gente sabe que é a maior causa de amaurose, a maior causa de infarto do miocárdio, isso já foi falado com bastante propriedade, nós não vamos levar essa discussão adiante. E os conceitos vieram da cirurgia metabólica sendo definida como uso de uma cirurgia do trato gastrointestinal com o intuito de tratar a diabetes tipo 2 e obesidade, atingindo um controle excelente da hiperglicemia e redução do risco cardiovascular. Os conceitos vieram também entre cirurgia bariátrica e metabólica, onde a bariátrica seria um procedimento, uma intervenção que reduz o risco de uma doença futura, e a metabólica seria aquele procedimento que tem como objetivo estabelecer um tratamento de uma doença.
Não vou me estender aqui, que isso vai ser falado ainda exaustivamente, mas nós sabemos dos efeitos, e agora falando dos efeitos diretos, além do IMC, que são os efeitos enterormonais. São inúmeros hormônios que se alteram durante esse rearranjo do trato digestivo. Há uma lista grande de hormônios, os principais discutidos vêm desde a grelina, a xanina no estômago ainda, o GLP-1, GLP-2, o GIP, oxintomodulina, PYY, e cada um deles tem sua função. A intenção aqui, nem tenho tempo de falar de cada um deles, mas é para saber o impacto que a alteração desses hormônios causam no trato, que nós causamos através do trato digestivo, em todo o problema relacionado à síndrome metabólica. Isso deverá ser discutido mais adiante. A alteração da microbiota intestinal. Opa, sumiu minha... Opa, voltou. A alteração da microbiota intestinal, a gente sabe hoje que nós temos no nosso trato digestivo em torno de 1 trilhão de bactérias. E essas bactérias, elas têm vida e comando próprio. Primeira vez que eu escutei sobre microbiota, a explicação veio era um cientista. Ele falou assim: você imagine a floresta amazônica, você tirar todos os animais da floresta, nós somos a floresta, e as bactérias, os animais, tirar todos os animais da floresta amazônica e pegar os animais da floresta da Índia, que é uma floresta tropical como a nossa, e trouxer esses animais para a floresta amazônica, quem vai mudar primeiro? A floresta ou os animais? É lógico que a floresta, que somos nós. Então, nós nos submetemos a ditames dessa alteração, dessa população bacteriana em nosso trato digestivo. Isso acontece desde o dia que nós nascemos. Existem estudos muito interessantes hoje, tentando relacionar obesidade infantil a crianças que fizeram parto cesariano e não parto normal, onde o primeiro canal que você adquire a tua primeira microbiota é através do canal do parto. Existem inúmeros estudos muito interessantes mostrando as alterações e correlação da mudança dessa microbiota através de mudança comportamental de dietas, como também o uso de antibióticos e uso de drogas e doenças que aparecem durante a vida, que levam ao aparecimento dessas doenças através de mecanismos que nós conhecemos hoje, que é principalmente através da inflamação. Então, o processo inflamatório que ocorre a nível celular, na fosforilação oxidativa dentro da mitocôndria, onde há a formação de superóxidos devido a essa agressão exterior, isso há uma alteração através da formação desses superóxidos no RNA mensageiro da célula, com uma perda da informação gênica e alteração dessa expressão, criando algo que hoje é chamado como mutagênese, que é a grande causa máter da maioria das doenças, alteração das células, isso associado a essa alteração inflamatória. Outra área também bastante estudada é a área dos ácidos biliares. Essa é uma área onde a gente sabe que a mudança, o rearranjo do trato digestivo faz com que haja um aumento sérico dos ácidos biliares, e esse aumento sérico dos ácidos biliares tem ação sobre alguns receptores celulares, entre eles o receptor farnesoide, que a gente sabe que tem uma ação bastante importante sobre a fibrose hepática, diretamente sobre a inflamação, a aterosclerose, o metabolismo dos lipídios, alteração do metabolismo da glicose, todos os assuntos hoje, matérias de aulas extensas e de inúmeras publicações mostrando o efeito metabólico relacionado aos ácidos biliares sobre esses receptores. E também o fator de crescimento fagocitário, FGF-19, e recentemente mais o 21, que foi feita uma publicação recente a respeito também, que tem correlação direta com a diminuição da gliconeogênese, aumento do glicogênio e síntese de proteínas, e aumento da taxa metabólica basal, com regulação do preenchimento da vesícula biliar, regulação dos ácidos, da homeostasia dos ácidos biliares. Outro estímulo importante, um estímulo de um receptor celular chamado TGR5, e esse receptor está sendo muito estudado na área de endocrinologia, porque é um receptor que está diretamente relacionado ao aumento do gasto energético. Todos aqueles comprimidos e pílulas de cafeína que vendem hoje, que fazem pílula de chá verde,
com a ideia de aumentar o gasto energético, a gente sabe que não aumenta, mas é um mercado grande. Agora, realmente deverá sair nos próximos anos uma droga, já existe a droga, uma droga que está em estudo, que deverá estimular esse receptor e, através desse receptor, aumentar esse gasto energético. Além desse estímulo do ácido biliar sobre o gasto energético, esse gasto energético ele acontece em vários focos, vários pontos. Nas células marrons, gordurosas, a nível muscular tem a situação, na tireoide transformando o T3 em T4 e o GLP-1 também estimulado. Então você veja que começa a fazer um quebra-cabeça, que a cirurgia ela começa a se autorregular. É como se o endocrinologista pudesse prescrever uma droga especificamente para cada paciente. No teu caso, você vai receber tanto de GLP-1, no teu caso, vai receber tanto desse receptor. A cirurgia, ela autorregula o paciente. E esse é o grande desafio hoje da ciência, tentar encontrar uma combinação de drogas que elas pudessem, através, talvez, do futuro da nanotecnologia, liberar a base da necessidade de cada paciente. E isso é muito importante. Essa é uma publicação do ano passado, muito interessante, que nós tínhamos a ideia que nós nascíamos com as células marrons e as nossas células gordurosas amarelas e que isso não mudaria durante a nossa vida. A verdade é que existem algumas situações que isso muda sim. E entre as situações, a cirurgia bariátrica está entre elas, que é o que nos interessa. Através de um processo que chama-se fissão mitocondrial, de estimulação de alguns receptores dentro da célula gordurosa amarela, porque tem hoje a amarela, a bege e a marrom. O conhecimento de que a bege transformava em marrom, esse já existia. Mas hoje já foi comprovado que a amarela também se transforma na marrom, aumentando o gasto energético desses pacientes através desse processo chamado fissão mitocondrial, um aumento das mitocôndrias celulares, mudando a função celular da célula amarela, então aumentando o gasto energético e fazendo com que o paciente tenha um ganho além do esperado em relação a esse fator. Esse é um assunto muito interessante. Eu tenho um psiquiatra no meu grupo que estuda muito isso. Fala-se muito sobre resistência à insulina no corpo e resistência à insulina nos órgãos, mas estudos bem recentes têm insistido na resistência à insulina dentro do cérebro, levando a alterações comportamentais desses pacientes, atuando na córtex frontal, no núcleo estriado, no hipotálamo, hipocampo e giro fusiforme. O que faz isso? Por exemplo, cada centro desses, o córtex frontal, por exemplo, da memória, no paciente obeso, o paciente que tem resistência insulínica a nível cerebral, esse paciente passa a ter memórias, que é a memória recente, mais persistentes do alimento que ele teve recentemente. Então, enquanto nós conseguimos esquecer, às vezes, o que nós comemos ontem, o que mesmo que eu almocei ontem, o obeso não consegue. Essa memória recente fica persistindo. Sabe-se também, através do giro fusiforme, que a imagem desses alimentos ficam mais coloridas. O paciente enxerga aquele alimento. Isso é tudo feito, gente, através de estudo de ressonância magnética funcional, com estímulos visuais, estímulos de memória. Muito interessantes, os estudos são muito interessantes, mostrando que esses pacientes têm realmente uma mudança comportamental, por exemplo, na área do hipotálamo, na decisão alimentar. Essa decisão de se alimentar é alterada no paciente obeso ou no paciente com resistência à insulina, levando ele a ter mais prazer e mais necessidade de se alimentar desses alimentos mais ricos visualmente e mais ricos caloricamente. Então, há uma alteração comportamental dos pacientes. E eu brincava sempre com o meu psiquiatra, ele trabalha comigo já há muitos anos, que a melhor cirurgia bariátrica seria transplante de cérebro, e nós não fazemos. E ele hoje brinca, ele fala na aula dele, que ele dá essa aula de maneira espetacular, ele fala assim, o Caetano dizia para mim que não fazia cirurgia no cérebro, mas os 6 cirurgiões não sabem, vocês estão fazendo sim cirurgia no cérebro, quando vocês melhoram a resistência à insulina desse paciente, melhoram também a parte psiquiátrica desses pacientes. A gente sabe com relação à prevenção dos riscos cardiovasculares, não só a perda de peso leva a inúmeros melhorias, mas também a gente sabe que melhora o metabolismo desse paciente. E há uma melhora importante no metabolismo na prevenção desse risco cardiovascular. Através de diminuição também de vários fatores inflamatórios a nível endotelial, melhorando a disfunção endotelial, que
foi tão bem discutido aqui pelo colega cardiologista, mostrando que essa disfunção endotelial há uma melhora significativa com alteração do metabolismo das ceramidas, fazendo com que haja uma melhora do metabolismo das gorduras desses pacientes, com diminuição, inclusive pós-operatória, das placas de ateroma nessas artérias. Esse é um estudo que mostra, no pós-operatório, pacientes que melhoraram as placas de ateroma no pós-operatório. Quer dizer, uma regressão da doença já estabelecida nesses pacientes, mostrando que esses pacientes têm uma resposta realmente muito boa. Com relação ao fígado, o Paulo aqui falou, eu não vou nem repetir, mas a cirurgia bariátrica tem uma ação direta, melhorando também a função renal, que também já foi discutida. Eu não vou me estender, porque são assuntos que foram falados sobre o efeito da cirurgia. E também a performance cardiovascular. Pacientes obesos ou pacientes que têm a sua redução ou alteração da performance cardiovascular ao fazer a cirurgia, a gente sabe que há uma melhora importante da apneia do sono, né, a síndrome obstrutiva da apneia do sono, com melhora da hipertrofia ventricular esquerda e também mostrando que há uma diminuição da hipertensão arterial. Não vou falar disso, senão vou estragar aí a festa do Schiavon, que também ele vai dar aula para nós aí a respeito desse assunto. E, finalmente, mostrando para vocês um estudo, esse é bem interessante, eles compararam 2 grupos de pacientes operados, os pacientes que eram metabolicamente saudáveis, que é o MH, e os pacientes metabolicamente não saudáveis, quer dizer, pacientes bariátricos que tinham síndrome metabólica, responderam muito melhor à cirurgia, melhorando a sua síndrome metabólica, além da perda de peso, na hemoglobina glicada, no ROMA, no nível dos triglicerídeos e um aumento do HDL. Eu queria agradecer, dizer que esse é um momento muito especial para a sociedade. Como presidente passado aqui, queria parabenizar o Marcos, que é o meu presidente, Marcos, e dizer que esse encontro é muito importante para nós, falar que amanhã foi muito produtiva e muito rica em nos somar informações e mostrar que as sociedades médicas estão todos já ao par do que está acontecendo e do que nós precisamos oferecer para os nossos pacientes, e a terapêutica da cirurgia possa ser mais uma opção para a gente poder colocar na mesa e dar para esses pacientes sempre uma melhoria da qualidade de vida deles. Muito obrigado.